5. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer mais um vídeo em comemoração à Semana de Arte Moderna. Eu já fiz uns 4 ou 5, não sei, alguma coisa assim, já perdi as contas, né? Então nessa semana de 11 a 18 de fevereiro, todo dia eu tô publicando um vídeo com a temática da Semana de Arte Moderna. Já falei sobre as vanguardas, já falei da semana em si, do contexto de São Paulo, enfim, já nem sei a ordem mais. Hoje eu vou falar do grupo dos 5, que é um grupo que ficou conhecido depois da Semana de Arte. E esse grupo é composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Antes de começar a falar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, do Que Vi do Mundo, e que curta este vídeo aí para valorizar o esforço de ficar gravando todos os dias, né? Postando vídeo todos os dias durante esse período. Vocês sabem que isso pra mim não é muito fácil por conta da minha agenda. Por que eu acho importante falar sobre o grupo dos 5? Na verdade, eu vou falar do grupo dos 5, mais uma tentativa de falar de iniciativas e do que aconteceu após a Semana de Arte Moderna. Eu falei pra vocês no vídeo sobre a Semana de Arte Moderna que o que havia de mais interessante para essa fase inicial do modernismo brasileiro não foi nem a semana, né? A semana é simbólica. O que aconteceu depois foi mais interessante, né? Muita coisa surgiu, publicações, grupos foram se formando, e todos com interesse de pensar no que seria um país moderno. Não só nas artes, aqui, embora este grupo seja quase o mesmo que organizou e participou da semana, com exceção da Tarsila, que não estava no Brasil no período, aqui, tudo que veio depois, além dessa preocupação estética, de iniciativas estéticas, havia muita questão política voltada para o desenvolvimento socioeconômico do país, né? O próprio Mário de Andrade, a atuação dele, eu admiro demais o Mário de Andrade. A atuação política dele eu acho uma coisa memorável. E é por essas e outras que vai fazer parte dessa semana também. O que esperar de Mário de Andrade, aí eu vou comentar melhor o que ele andou fazendo por aqui. E esses movimentos, essas iniciativas modernistas, elas não surgiram só em São Paulo, gente. A Semana de Arte Moderna aconteceu aqui, mas no Brasil todo havia iniciativas. E às vezes não de um grupo, às vezes não tão organizado como aqui, uma proposta de ruptura, como foi a semana, mas às vezes uma iniciativa isolada, aconteceu em todo o Brasil. Então, assim, eu acredito que o Brasil todo, o mundo todo estava pensando no modernismo, né? Depois de uma guerra, não dá para ficar do mesmo jeito, né? Não dá para considerar que é só continuar a vida. Eu sei que muita gente que é de regiões como do Nordeste, do Norte, acha que é uma supervalorização do Sul, do Sudeste, e que houve coisas interessantes em outros lugares. Houve. Mas a Semana de Arte Moderna, a iniciativa de São Paulo, ela acaba sendo a mais famosa, não só porque talvez tenha sido mais organizada, mas assim, tem uma série de fatores que fez a semana ficar famosa. Ela teve apoio político no momento que aconteceu, como eu disse, o próprio presidente, né, na época se chamava presidente de São Paulo, Washington Luiz, apoiou. Também teve patrocínio de pessoas ricas, né, um movimento de elite. E uma outra coisa que é importante, essa semana ela foi eleita como o símbolo do modernismo depois, no governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. Getúlio Vargas muito interessado em fortalecer a identidade nacional. Isso faz parte de todo governo autoritário, né? Fortalecer a identidade, buscar coisas representativas do país. Então, o Getúlio Vargas fez isso nesse período, elegeu a semana, no mesmo contexto em que foi criada a democracia, essa ideia de democracia racial. O Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Tanto é que várias edições de Raízes do Brasil tem lá a imagem do Abapuru, certo? Não é por acaso. Então, percebam que teve um interesse político de incensar muito essa semana, né? E a gente sabe que houve muitos movimentos importantes no Brasil todo, mas teve um interesse político
Então, fizeram mais ou menos o que foi feito no século XIX ao incensar a imagem do Tiradentes como herói nacional, né? Muitas imagens pintavam ele como uma figura próxima à figura de Cristo, como se fosse o Cristo brasileiro e tal, nessa tentativa de criar um herói nacional. Então, assim, percebam que é sempre um projeto político, né? Eleger símbolos e tal, ficar exaltando. Não estou falando que a semana não foi importante, foi, mas ela não foi a única importante, é isso que eu quero deixar bem claro. Agora vamos falar do grupo dos 5 de fato. A Anita Malfatti, ela não tinha tanto dinheiro, mas ela tinha parentes com recursos que acabavam por financiar a viagem dela, as viagens dela, os estudos para a Europa. Ela também foi para os Estados Unidos, não se identificou muito com a arte lá produzida nos Estados Unidos e tal. Ela se identificou muito mesmo, foi com as vanguardas europeias, sobretudo expressionismo, cubismo e surrealismo, né? Então, a gente, quando vê a produção dela, a gente vê uma estética expressionista. O Homem Amarelo, totalmente expressionista. Ela tem uns quadros também de paisagem que lembram muito os quadros de Van Gogh, né, que também é tido como expressionista, embora eu fique meio em dúvida. E ela é muito importante para o modernismo porque muitos consideram a exposição dela de 1917 o estopim do modernismo, né? Aquela famosa exposição que o Monteiro Lobato criticou, né, chamou de paranoia ou mistificação no estado de São Paulo e tal, demonstrando que a nossa sociedade aqui ainda não estava pronta para as vanguardas. A Anita, ela era bem próxima do Mário de Andrade, né? Ela se correspondia muito com ele quando ela estava na Europa, sobretudo. Ela estudou bastante, ela era bem engajada durante a Semana de Arte Moderna. Acho que eu esqueci de falar isso no vídeo. As obras dela e também do Di Cavalcanti ficaram expostas no hall do Teatro Municipal. E também as esculturas do Brecheret. Então, assim, pensando em artes plásticas ali desse início, as obras dela, do Di Cavalcanti e do Brecheret, foram as mais representativas, né? Foi ela que apresentou Tarsila ao grupo, certo? As duas artistas plásticas. A Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, né, porque ela estava na Europa, e ela foi apresentada ao grupo, e essas ideias efervescentes e tal. E ela já estava vindo também da Europa, ela foi aluna do Léger, um pintor francês, Fernand Léger, todo ali voltado para o cubismo, as cores primárias e tal. E quem conhece a obra da Tarsila, a gente vê a influência clara do Léger ali na obra dela. Tem vários quadros que eu vejo, a Tarsila eu já lembro do Léger, né? Ele foi professor dela. Ela pintava, ela gostava de pintar a exuberância da fauna e da flora brasileira, né? A recuperação da cultura indígena, a exaltação da fauna e da flora, que tem muito a ver com o movimento modernista. E ela também, né, estudou com esses artistas de vanguarda, então ela veio cheia de ideias, cheia de produção e tal. E aí ela se engajou, aí ela se tornou próxima desses. Ela se casou com Oswald de Andrade, né, eles ficaram casados por um tempo. E aí que a coisa foi ficando mais efervescente mesmo. O Oswald de Andrade, ele era o mais... ele era uma criatura esfuziante, assim, totalmente dinâmico, extrovertido, iconoclasta. Então, assim, adorava o futurismo, até chamou Mário de Andrade de futurista, embora esse não fosse, tal. Ele queria fazer, sabe aquela pessoa que não para quieta, quer fazer, quer propor o tempo inteiro? Eu acho que este comportamento dele não foi tão positivo assim para a imagem dele, porque eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece, né? Então, assim, ser assim é da personalidade da pessoa, não é erro. Mas muitos olham com maus olhos, né? Então, assim, por quê? Só porque a pessoa é extrovertida e tal. O Mário de Andrade é o oposto dele, todo sério, centrado e tal. Muitos levaram mais a sério, reconheceram bastante o Mário de Andrade, não injustamente, em todo o reconhecimento que o Mário de Andrade tem não é injusto. Ele mereceu, ele merece. Mas o Oswald foi um que eu acho que não teve todo o mérito que merece. Ele que
elaborou o Manifesto Pau-Brasil, em 1924, depois o Manifesto Antropófago, né? Então ele estava sempre assim, cheio de ideias. Ele vinha de uma família riquíssima, ele tinha muito dinheiro. Desses 5, ele era o que mais tinha dinheiro. A Tarsila do Amaral também tinha muito dinheiro. Ela era de família, assim, de barão de café e tal. Com o crash da Bolsa de Nova York, ela acabou perdendo muito dinheiro, né? A família dela, por conta do café, né? Da crise do café. Ele e a Tarsila eram os mais ricos, assim, de todos, né? O fato deles terem recursos fazia com que eles fossem para a Europa e voltassem, viam as ideias lá, tentavam aplicar aqui e tal. O que também facilitava a penetração das ideias. Por quê? Porque eles eram elite paulistana, faziam parte da elite paulistana. Então eles conseguiam apoio facilmente para as coisas, né? Serem ouvidos nos lugares certos, conseguiu facilmente fazer publicar coisas, criar publicações, né? Então eles tinham grana e conseguiu também patrocínio, né? Aqui a gente tinha grandes mecenas aqui em São Paulo, famílias ricas neste período, certo? O Oswald era assim incendiário, mas ele publicou coisas boas. Para além desses 2 movimentos, que eu vou fazer um vídeo só para falar dessas publicações dele, ele também produziu Serafim Ponte Grande, numa linguagem totalmente inovadora, num formato totalmente inovador, que o Haroldo de Campos até compara com Joyce. Então, assim, depois da Semana de Arte Moderna, em 22, esse período todo, o restante aí da década de 20, foi de muita produção desse grupo. A Tarsila e o Oswald se casaram, ela pintou o Abapuru, aquela famosa obra. Para o Oswald, Abapuru, se não me engano, significa alguma coisa assim sobre antropófago, antropofagia e tal, numa linguagem aí. Daí que veio a ideia dele para o manifesto antropófago, e o manifesto é antropófago e não antropofágico. O antropofágico é comer assim digestivamente, né? O antropófago não, é comer simbolicamente as coisas. Então, o manifesto é antropófago. Mas aí também teve a revista que é Antropofagia, acho que teve um movimento antropofágico, então causa muita confusão. Então, a partir do Abapuru, essa obra que vocês estão vendo, ele teve a ideia de fazer, veio essa ideia da antropofagia, né? Que aí teve revista, teve um monte de coisa. Ela pintou isso em 1928, né? O Abapuru. Aí o Manifesto Antropófago também é de 28, e 28, Mário de Andrade publicou Macunaíma. Vejam que ano profícuo. O Oswald, ele publicou o primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro, que é o Pau-Brasil. Criou aí os manifestos Pau-Brasil e Antropófago, que eu vou fazer um vídeo só sobre eles. E a Tarsila foi importante para este movimento, este manifesto todo, antropofagia, porque a partir do Abapuru veio bastante coisa, do Oswald e até mesmo dela. Ela pintou um quadro também chamado Antropofagia. Eu tenho até aqui uma caixinha, ó. Este é Antropofagia, que também é bem conhecido. O quadro Antropofagia vocês conseguem ver na Pinacoteca, aqui de São Paulo, faz parte do acervo. O Abapuru, ele não é mais nosso, ele tá em Buenos Aires, no Museu Malba. Ele foi comprado pelo Constantino, um cara lá com muito dinheiro. E o Abapuru não é mais daqui, não deveria sair daqui, né? Eu acho que ele é tão representante da nossa cultura, mas não nos pertence mais. E o Mário de Andrade, que é meu preferido desses, ele não tinha muito dinheiro, não, né? Ele nasceu aqui em São Paulo, viveu aqui em São Paulo a vida inteira. Ele escreveu muita coisa, muita poesia sobre São Paulo, adorava São Paulo, foi diretor do Departamento de Cultura aqui em São Paulo, ele teve muitas iniciativas e tal. E durante esse período, né, ele foi uma das cabeças aí da Semana de Arte Moderna, e durante esse período, ele estava muito inquieto com essa questão do Brasil profundo. Então, eu até li um trecho de uma carta dele que ele falava para Anitta que ela estava na Europa e ele aqui. Ele falou que se ele tivesse dinheiro, ele não iria para a Europa, não. Ele iria para o Amazonas. Ele iria viajar aqui pelo Brasil, Mato Grosso, que era isso que interessava ele. Conhecer o Brasil, as nossas raízes, a nossa cultura. E depois, ele até foi, viu? Ele fez uma viagem para o Nordeste, foi coletando coisas, aprendendo coisas. Depois ele escreveu no Macunaíma.
quando ele foi diretor do Departamento de Cultura também, ele providenciou o resgate de muita coisa, assim, de folclore, de manifestações folclóricas, não só aqui de São Paulo, do Brasil. Ele promoveu as missões folclóricas, né? Porque ele queria inventariar as nossas práticas, as nossas tradições. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo magnífico, acho que da década de 30, resultado de um projeto do Mário de Andrade, né, dessas missões folclóricas. E aí um vídeo onde são mostradas danças, a música folclórica aí pelo Brasil afora. Uma joia este vídeo. Aqui em São Paulo também, projeto de recuperação, ele era musicólogo, não sei, então assim, ele tinha muito interesse por música, recuperar a música, discografia. E por último, o Minotti Del Picchia, que era também descendente de italianos. Então assim, ele era já um poeta consagrado, escritor, enfim. Todos esses eram bastante coisa. Ele foi bem ativo na Semana de Arte Moderna, ele fez palestras lá, ele era totalmente politizado, tanto é que ele participou da Revolução de 32, né, mais para frente, e participou desses movimentos todos. Por que Grupo dos Cinco? Porque eles começaram a se encontrar com frequência na casa do Mário de Andrade. Depois da Semana de Arte Moderna, né, eles, imbuídos ainda desta vontade de mudança, de propor coisas, eles começaram a se encontrar, acho que semanalmente, às terças-feiras, na casa do Mário de Andrade, para discutir coisas. Tanto é que a Anita Malfatti fez uma pintura disso, do Grupo dos Cinco, é essa que vocês estão vendo. Então a gente tem, acho que a Tarsila do Amaral e o Mário de Andrade ali sentados no piano, a Anitta no sofá, e o Minotti Del Picchia e o Oswald de Andrade deitados ali no tapete. Esse é o Grupo dos Cinco. E é o grupo que confabulava, né? Trocava experiências e tal. O Minotti Del Picchia, depois ele se separou do grupo. Ele achou que estava muito afrancesado, com muita influência francesa, e que o grupo tinha que ser brasileiro mesmo. Aí ele foi um dissidente, mais ou menos em 1927, criou o Movimento Verde e Amarelo. Ele, o Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, movimento Verde e Amarelo. Depois, esse movimento Verde e Amarelo se transformou na Escola da ANTA, também com proposta de recuperar esse Brasil profundo. Então percebam que, de uma maneira ou de outra, todos estavam ali muito preocupados com o Brasil profundo. Então, tinha muitas publicações, eu já falei no outro vídeo, a Claxon, a revista Antropofagia, um monte de coisa, movimentos acontecendo, publicações acontecendo para divulgar essa nova estética, né? É a estética não só na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas de modo geral. Este grupo também tinha uma preocupação política. O Minotti Del Picchia era politizado. O Mário de Andrade também. O Mário de Andrade, inclusive, não só pelo cargo futuro que ele veio ocupar na década de 30 aqui em São Paulo, mas ele já estava produzindo poesia de cunho assim, político. Essa Ode ao Burguês é um dos poemas dele de cunho assim, político. O Oswald de Andrade também ele era muito crítico. Enfim, gente, essas coisas não são isoladas. Você propõe uma Semana de Arte Moderna, propõe esse movimento, é uma ação política. Né? Não é no sentido partidário, mas é uma ação política. Você está querendo mudar a forma de viver, está fazendo propostas para rever a nossa forma de viver, ser estar no mundo, sobreviver neste mundo, transformar este mundo que a gente vive. Isso é ou não é político? Essa ideia também de representatividade de um grupo que querem propor nova forma de viver. Isso é um ato político, né? Então, de uma forma ou de outra, só que uns eram mais politizados ainda, né? Esses três homens aqui eram, uns até mais que outros, né? Mas todos eram. Então, percebam, surgiram muitas coisas, porque também tinha muita gente pensando, muitos movimentos, muitas propostas acontecendo nessa primeira fase do modernismo, né? Então, é isso. Sobre o Grupo dos Cinco, é mais ou menos isso que eu queria falar. Só para dar uma sistematizada no pouco que já foi dito até então. Fico por aqui. Amanhã a gente fala mais um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Obrigada, beijo.